você assiste ou já assistiu séries de serial killers ou de investigação, como por exemplo CSI, como The Mentalist, como Mindhunter, você muito provavelmente conhece aquele sentimento de que o serial killer em questão, o monstro com quem os investigadores estão lidando, é uma pessoa. Você já sentiu uma empatia por eles? Você já sentiu que eles têm algo de interessante, até mesmo de fascinante? E você não está sozinho nisso, porque o Charles Manson, um dos maiores serial killers da história, teve recorde de cartas enviadas a ele na cadeia, por fãs, adoradores e adoradoras. Pessoas que realmente se fascinavam por ele e queriam chegar mais perto dessa figura. A mesma coisa aconteceu com figuras como Ed Kemper e Jeffrey Dahmer. Então, realmente, isso é um fenômeno muito comum. E nesse vídeo você vai entender por que nós nos fascinamos por serial killers. E por que tem tanta série sobre serial killer no mercado. Esse estúdio e esse canal só são possíveis através do Alta Linguagem. Assista também o canal Alta Linguagem, do Miorinho do Malboro. E também confira o canal do meu amigo Vitor Gomes, do canal Mundo e Decadência. Além disso, se você quiser contribuir para o mantimento dos nossos canais e desse estúdio, dessa qualidade maravilhosa do conteúdo que eu ofereço a vocês, considere também comprar o curso sobre anticomunismo do Alta Linguagem. Eles falam de diversos temas: filosofia, psicologia, política, sociologia e muitas outras coisas. Eles abordam muitos temas e dão realmente uma ótima formação extremamente completa, tanto nesse curso quanto no resto do canal, que realmente pode te agregar bastante conhecimento. Vamos pro vídeo. E bom, tudo isso passa por algo que nós chamamos na psicologia junguiana de sombra. A sombra é essencialmente uma antipersonalidade. Ela é a soma de todas aquelas coisas que você negou, mas que ainda fazem parte de você. Ou seja, você sente, por exemplo, uma raiva muito grande, uma vontade de machucar alguém, mas isso é errado. Então, ao invés de lidar com esse afeto, com essa emoção, o que você faz é negar isso, é relegar isso ao inconsciente, esquecer de propósito. Enquanto você faz isso, o que há não é uma resolução desses conflitos, mas simplesmente uma passagem desse conflito da consciência para o inconsciente. E esses conteúdos todos, juntamente com todos esses afetos presentes no inconsciente, se agregam em torno de uma mesma personalidade, por assim dizer. Não porque ela é realmente uma personalidade, mas porque ela se organiza exatamente como oposição ao eu. Então, tudo aquilo que não cabe no eu, ou que o eu não aceita, é jogado para a sombra. E a sombra é justamente a soma desses fatores. Então, o que acontece no caso dos serial killers? Bom, o mal reside no coração de todo homem e nenhum escapa. Todo ser humano tem o mal dentro de si. Todos nós temos a capacidade tanto para o bem quanto para o mal. E é esse mal no nosso coração e essa tentação para o mal que nos chama a atenção nos serial killers. Porque eles atenderam esse chamado. Eles realmente fizeram o mal. E o mal escondido nos cantos mais recônditos de nossas almas ressoa com o mal do outro. É por isso que ocorre um fenômeno chamado projeção da sombra. Afinal, quando você não é capaz de aceitar o mal em si, mas ainda vive em uma procura por esse mal, em busca de resolvê-lo, em busca de consertar aquilo que há de quebrado em você, você encontra não o mal em si mesmo, muitas vezes, mas o mal no outro. Você vê aquilo que pertence a si no outro. E é claro, isso acontece porque existe realmente uma característica correspondente no outro. Mas você se interessa por isso justamente porque você também tem isso. Porque você se identifica em algum nível com o mal no outro. E é por isso que os serial killers chamam tanto a atenção. Mas é um sentimento estranho. Parece que nos identificamos e ao mesmo tempo que nós sabemos que é errado e não queremos nos identificar com serial killers, existe uma espécie de prazer nisso. Existem muitas pessoas, por exemplo, que constroem a sua persona ou sua forma de se apresentar para outros com base em serial killers, como por exemplo esse cara aqui, que acha que ele é igualzinho o Eren Yeager de Attack on Titan, ou o pessoal que se acha igualzinho o Thomas Shelby de Peaky Blinders. Então, realmente, essas pessoas querem se identificar com isso. Mas por quê? Bom, do ponto de vista do observador externo não muito atento, todas as pessoas são mais ou menos iguais. Elas têm essencialmente os mesmos comportamentos, as mesmas preocupações, os mesmos sentimentos, os mesmos conflitos e tudo mais. E nisso, existe tanto um desejo de homogeneidade quanto de heterogeneidade, tanto de ser igual aos outros para poder compartilhar experiências com eles, quanto
uma necessidade de se diferenciar do coletivo, uma vontade de excentricidade. E os serial killers são realmente muito excêntricos. Eles são estranhos, são realmente perturbados e problemáticos. E nisso existe também excentricidade. E é por isso que muitas pessoas se satisfazem em se identificar não só com eles, mas também com outras figuras excêntricas. Porque dá a sensação a eles que, como eles se identificam com figuras que são excêntricas, eles também são excêntricos, são diferentes. Isso satisfaz essa necessidade. Não à toa, muitas das pessoas que se identificam com personagens assim são adolescentes, em busca de sua própria identidade, do fator que os diferencia da multidão, de algo que os faz únicos. Isso também é intensificado pelas grandes habilidades dos serial killers, porque realmente, para que eles consigam fazer feitos tão absurdos, apesar de malignos, eles precisam de grandes habilidades. Como, por exemplo, é o caso do Charles Manson, que foi capaz de manipular muitas pessoas para cometer atos terríveis para si mesmo. E como? Justamente apelando para o mal no coração deles, junto com elementos de justificativa. Elementos que fizessem parecer que o que eles estavam fazendo, na verdade, é bom. Enquanto que, no fundo, não é possível escapar completamente da noção clara de que aquilo era o mal. Isso é uma grande capacidade de manipulação, algo que nós vemos na vida cotidiana. Talvez não todo dia, mas quem foi que nunca passou por uma situação de manipulação? Ou ser manipulado, ou manipular outros, ou perceber que alguém está sendo manipulado, coisas do gênero. Isso faz parte da experiência humana. Isso é algo a que todos nós podemos nos referir. Então, realmente, é uma grande habilidade, e uma habilidade muito vista, e muitas vezes muito valorizada. Por isso mesmo, uma habilidade que, quando levada às suas últimas consequências, impressiona, de fato. E esse é outro dos caminhos pelos quais o serial killer fascina tanto as pessoas. Mas bom, essa ideia da projeção da sombra e de ver o mal em si mesmo no outro é muito antiga. Temos inclusive ideias bastante correntes aí no discurso comum sobre como encarar o mal transforma uma pessoa. A gente consegue ver em Mindhunter como o Holden realmente foi afetado pelas grandes dificuldades que ele passou, pelas grandes tentações internas que ele passou em entender os serial killers, em entender um comportamento tão perturbado. E foi nesse sentido que Nietzsche disse: quando você olha muito tempo para o abismo olha de volta para você. Da mesma forma, se você presta atenção no mal por muito tempo, você percebe o mal dentro de você. E o que acontece nessas séries, como CSI, Mindhunter e tudo mais, é realmente uma luta do bem contra o mal. Porque, por mais imperfeito que o investigador seja, ele não é um serial killer. E o que ele faz é pegar pessoas e prender pessoas que fazem o mal em um grau muito mais elevado. Por isso mesmo, ele pode ser até mesmo um herói caído, uma pessoa que realmente não tem qualidades extremamente heróicas. Mas pelo menos por comparação ou por contexto, ele é um herói. E realmente, o que ele faz é louvável. É uma coisa impressionante. E nisso é reescrita uma história que foi reescrita há muito tempo. Tanto na cultura moderna, tanto nas línguas que falamos hoje, quanto na antiguidade distante. Nós temos, por exemplo, a história de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, o médico e o monstro, em que o médico busca achar e derrotar um grande monstro que faz grandes atrocidades, só para no fim descobrir que o monstro é ele mesmo, que Jekyll e Hyde são a mesma pessoa. E nisso se baseia grande parte da literatura moderna e contemporânea sobre esse tema, inclusive essas séries. E nisso o que ocorre é o transcorrer de uma história muito antiga, tão antiga quanto a humanidade. O bem contra o mal, o herói contra o vilão, em que o herói traz a luz sobre a sombra, e o vilão é simplesmente alguém que faz o mal, vive nas sombras, na escuridão, e procura a destruição de tudo que é bom. Se nós nos lembrarmos do conceito de sombra, teremos que ver que a sombra é justamente o oposto do eu. Ela busca justamente todo o oposto do que o eu busca. Então, realmente, a sombra é como se fosse um vilão, pelo menos como é percebida pelo sujeito. Afinal, ela busca tudo aquilo que o sujeito decidiu que é desagradável, que é ruim e tudo mais. Ao mesmo tempo em que traz informações tão valiosas sobre você mesmo. E é assim que essas séries se apresentam. É assim que o Holden se sente durante o desenrolar das suas investigações, como ele mesmo diz. No fim, entretanto, enquanto o herói, o investigador, vai entendendo o serial killer, o vilão, ele vai cada vez mais se dando conta de como ele é. Ele vai percebendo o mal em si mesmo e com isso se transformando.
Para melhor ou para pior? Para melhor, no caso, por exemplo, do Holden, que simplesmente se tornou melhor na sua profissão, ou para pior, como no caso, por exemplo, de Hannibal, em que o Will realmente se torna uma pessoa horrível. Realmente comete atrocidades pela manipulação e pela fascinação pelo mal no outro. Mas, nessas histórias de investigação, o que acontece é a vitória do bem sobre o mal. A grande derrocada, em que a luz prevalece sobre as sombras e o bem sobre o mal. Em que realmente o sujeito se transforma. E nessa transformação se torna alguém melhor, conseguindo de fato vencer o mal. Não somente no mundo, não somente o mal externo a ele, mas também o mal no seu próprio coração. Nisso, há uma assimilação. Esse fato de que o herói também tem algo de vilão é levado a cabo. No fim das contas, essa natureza dupla do herói e do vilão é reconhecida. O herói percebe também que tem algo de vilão dentro de si. E com isso, ele consegue se fortalecer. Consegue chegar a uma atitude melhor em relação ao mundo e a si mesmo. Ele volta ao seu estado pré-percepção de que o mal existe, pré-realização do mal, para então voltar a si, ao seu comum, e perceber que ele voltou com um grande tesouro, que é o conhecimento do mal dentro de si, para que ele consiga então escolher pelo bem, que é o que ele faz, porque enfim, ele é um herói. E bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva, curta, comente, compartilhe, considere fazer uma doação no Pix psicologiacosmovisão@gmail.com. Entre também no meu canal do Telegram, considere assinar a membresia do canal aqui embaixo, em Seja Membro, e assista também os vídeos aqui das telas finais. No mais, é isso, muito obrigado por assistir e tchau!